Hoje eu vim responder algumas perguntas que os leitores deixaram lá na fanpage do blog no Facebook, que é Pigmento F. Se você ainda não me segue por lá também. E eles deixaram várias perguntas relacionadas ao que eu acho estranho quando eu volto ao Brasil depois de tantos anos morando fora. Achei a ideia do vídeo super legal, a lista de perguntas também tá bem interessante. Então eu vou começar respondendo isso para vocês, para os que têm curiosidade de saber. Mas antes, gente, eu queria esclarecer o seguinte: o vídeo não é uma crítica nem ao Brasil, nem ao Chile, nem a quem mora fora, nem a quem não mora fora, não é nada disso. É apenas uma conversa, tá? É apenas o meu ponto de vista sobre as coisas, entendam bem, é o meu ponto de vista. Então gostaria que fosse respeitado isso. Algumas pessoas não respeitam, às vezes esse tipo de vídeo é um pouco polêmico, mas não é nada além disso. Outra coisa que eu preciso deixar clara é que quando eu falo de Brasil, eu estou falando de São Paulo, que é a minha cidade. E quando eu falo do Chile, eu estou falando de Santiago, que é a cidade que eu moro. As outras cidades do Brasil e as outras cidades do Chile eu conheço, mas só passeando, e não é suficiente para ter uma comparação. Então tá, entendam que eu estou falando de Brasil, estou falando de Chile, mas especificamente estarei falando de São Paulo e Santiago, tá bom? Então, vamos começar. A primeira pergunta é da Tatiele Eusébio. Um beijo, Tatiele. E ela falou assim: Fê, quando você está no Brasil, você estranha a casa dos seus pais? É estranho pensar que era sua casa em seu país e agora sente falta do seu cantinho, que não é no bairro vizinho, mas em outro país, longe das pessoas que ama, e mesmo assim bate aquela vontade de ir embora para se jogar no sofá de casa? Entende o que eu tô falando? Tatiele, eu super entendo o que você está falando. É claro que eu sinto muita falta da minha família e dos meus amigos, e cada vez que eu vou ao Brasil é uma delícia matar a saudade de todo mundo, mas ao mesmo tempo, assim, dá 3, 4 dias que eu estou lá e eu já sinto sim da minha falta da minha casa aqui no Chile, da minha cama, do meu sofá, das minhas coisas. É muito louco isso, você pensar que você morou a vida inteira naquela casa no Brasil e de repente aquela casa já não se parece com você, sabe? O quarto que você usava já não é seu, você entra lá como hóspede, não mais como dona da casa, o ritmo da casa mudou, você mudou, então é uma coisa assim muito louca. É gostoso ir, mas claro, eu sinto falta da minha casa, eu já sinto que a minha casa é realmente aqui. As próximas perguntas são da Carolina Costa. Um beijo, Carol. Carol é uma leitora muito querida que eu tive a oportunidade de conhecer num encontrinho aqui em Santiago, quando ela veio ao passeio. Foi bem legal. Um beijo, Carol. E ela fez várias perguntas engraçadas e que tem a ver com essa questão de estar deslocada no seu próprio país. Ela pergunta assim: Fê, você se sente um ET quando volta pra São Paulo? Você não entende as gírias e piadas locais? Carol, eu não entendo nada. E às vezes eu nem preciso ir ao Brasil pra me sentir deslocada. É só eu dar uma olhada na minha timeline no Facebook e eu vejo que as pessoas estão comentando coisas que eu não tô entendendo. As gírias mudaram. Às vezes eu sei que elas estão falando de algum meme que rolou na internet, mas que eu nem fiquei sabendo, sabe? Então eu me sinto um peixe fora d'água mesmo. Você vê um artista, apresentador, repórter no telejornal local e repara o quanto ele mudou fisicamente? Total! Eu tenho um dia nas minhas férias, quando eu vou ao Brasil, só pra ver televisão, sabe? Nos outros dias eu quero aproveitar outras coisas. Mas tem um dia que eu dedico a ver televisão e eu percebo, sim, que mudou o cabelo, engordou, emagreceu o apresentador, que o programa mudou, que apareceram novos programas nas emissoras que eu não sabia, sabe? Um monte de coisa. É coisa que quem mora fora vai reparar mesmo. E o transporte público é desesperador? Tipo, você não sabe como suportava toda aquela muvuca? Total! Eu entro no metrô em São Paulo agora, às vezes quando eu preciso, eu ando muito de metrô quando eu vou ao Brasil. A gente acaba ficando sem carro quando vai. E é uma loucura, assim, eu falo, gente, como eu suportava esse metrô todos os dias, essas horas de trânsito, essa loucura toda. Então, super me identifico com as suas perguntas. E a última pergunta dela é sobre alimentação, que eu já queria emendar com a pergunta da Nívia Medeiros. Um beijo, Nívia, que também perguntou o que eu acho da alimentação, se eu estranho alguma coisa na alimentação ou do Chile ou do Brasil. E a Carol perguntou se o meu organismo estranha o tempero da comida local. Ah, minha filha, a comida brasileira já me desarranja no primeiro dia que eu chego. É porque eu quero comer tudo quando eu chego, sabe? E aí eu já quero isso no primeiro dia. E claro, né, gente, não tem intestino que sobrevive, mas depois regulariza. Mas é que a comida no Brasil realmente é muito temperada, né? É muito forte. A gente só se dá conta disso quando vai morar fora mesmo.
Mas, em geral, assim, falando especificamente sobre a comida chilena, eu acho ela muito variada. Eu sei que tem gente que discorda de mim, mas, na verdade, eu acho a comida chilena bem variada. Eu acho até que, às vezes, é gourmetizada até demais. Tem opções para todos os gostos. Sim, a comida é menos temperada que a do Brasil, mas, em geral, eu gosto, não tenho nada para reclamar. Tô super adaptada à alimentação. Aliás, eu nunca tive problema com a alimentação desde que eu cheguei, mas a única coisa que eu aproveito bastante quando eu vou ao Brasil é de comer as coisas que não tem aqui. Então, claro, rola um feijãozinho, uma farofa, uma canjica, pastel de feira, essas coisas, sabe? Que aqui não tem e que eu quero comer. Mas, em geral, amo a comida brasileira e amo a comida chilena. Sou super adaptada em ambas alimentações, inclusive na minha casa não falta abacate, adoro. Próxima pergunta é sobre dificuldade com o idioma, e quem fez a pergunta foi a Camila Moreira Barros. Um beijo, Camila, pra você, obrigada por participar. Ela falou assim: Fê, morei algum tempo fora e quando minha família me ligava, por vezes me faltava uma palavra, uma expressão em português de algo que eu queria dizer em inglês. Quando você viaja de um país para o outro e precisa falar português, não lhe falta nos primeiros dias um pouco das palavras? As expressões? Você, quando estava aqui no Brasil, pensava em espanhol? Camila, muito obrigada pela sua pergunta, me identifico totalmente com ela. Na verdade, eu já perdi as contas de quantos vídeos aqui pro YouTube eu tive que refazer porque eu gravei o vídeo inteiro em espanhol e só percebi na hora de editar. Pra vocês terem uma ideia de como eu estou adaptada. Então, o dia inteiro, eu tenho amigos brasileiros aqui, mas o dia inteiro eu falo espanhol, eu trabalho falando espanhol, tudo que eu faço é em espanhol. O meu único contato em português hoje é com o Narciso, meu marido, em casa, e com o blog, com vocês. Com os brasileiros de vez em quando a gente se reúne, mas quem mora fora sabe, inclusive brasileiros morando fora sabe, que o idioma já não é mais um português puro, completo. A gente sempre mistura as expressões. E isso acontece muito quando eu vou ao Brasil. A primeira coisa, vocês vão até rir, mas assim que eu chego no aeroporto em Guarulhos, em São Paulo, eu já estranho todo mundo falando português. Porque não é uma coisa que eu estou habituada. Eu estou acostumada com 2 ou 3 ali que falam, mas todo mundo junto assim ao mesmo tempo, não. Então eu tenho dificuldade para formar frases logo que eu chego. Eu percebo que eu gaguejo bastante nos primeiros dias, porque eu estou pensando em espanhol, e para formular a frase em português falta, sabe, algumas coisas. As gírias que o pessoal tá falando que eu já não sei mais. Várias coisas. Inclusive, a minha maneira de falar o português também mudou. Eu sempre fui uma pessoa que falou rápido, sempre falei muito rápido. E quando eu trabalhei como locutora no Brasil, eu tive que fazer alguns cursos para falar um pouco mais devagar. E eu consegui. Só que quando eu vim morar no Chile, eu voltei a falar muito rápido de novo, porque o chileno também fala muito rápido. Então hoje isso é outra coisa que eu tenho que me policiar, porque mesmo falando português, eu quero falar muito rápido e eu já esqueci algumas expressões, aí não rola de falar, nossa, é uma loucura. Mas sim, eu misturo e eu penso em espanhol, é uma loucura, uma loucura. As próximas perguntas são sobre postura, né, comportamento, comunicação e roupas. A primeira pergunta é da Nay Oliveira. Um beijo, Nay, sempre te vejo lá pelo blog, obrigada. Ela falou assim: eu queria saber sobre a maneira como os chilenos se vestem, se são tão extravagantes como nós, e sobre a forma como eles conversam entre si, já que nos falamos um pouco alto e com gestos. Beijos, Fê. Beijo, Nay. Bom, eu já expliquei isso no blog. Se vocês ainda não viram, eu tenho 2 posts lá no blog bem legais. Um fala sobre os hábitos que os chilenos consideram diferentes ou engraçados na cultura brasileira. E tem um outro post que diz 10 formas de reconhecer um brasileiro em Santiago antes mesmo dele falar. São posts bem legais. Eu vou deixar aqui, ó, na caixa de descrição para quem quiser ler. E um desses pontos que destacam nos 2 posts que os chilenos sempre falam é que os brasileiros se vestem diferente, se produzem muito mais. E, gente, é uma realidade. Só agora que eu moro fora eu me dei conta disso. As brasileiras em especial se produzem muito. Hoje eu já acho até que às vezes a produção é até exagerada, sabe? Às vezes eu vou no shopping em São Paulo e eu vejo a mulherada, sabe, em cima do salto, cabelo mega produzido, tem uma paleta de maquiagem de sombras inteira na pálpebra. Mas assim, só pra vocês entenderem que é bonito de ver, a mulher brasileira é super vaidosa, mas às vezes eu acho que rola um excesso de produção em lugares que não precisa de tanto, entendeu? Mas sim, a gente se veste diferente.
se produz mais. A chilena e os chilenos em geral também se vestem bem, mas eles são mais tranquilos. Mas tem essa diferença assim, no Chile a moda é um pouco mais contida, as pessoas são mais tranquilas, o que me ajudou muito. Eu tinha uma vaidade assim muito excessiva e aqui eu dei uma equilibrada. Eu acho que cheguei num ponto ideal, sabe? Mas eu sinto isso, que nas roupas muda muito e na forma de se comunicar também. A gente fala muito com as mãos, a gente fala muito mais alto do que eles, eu percebo isso na rua. E outra coisa que eu percebo, as pessoas te gritam na rua lá, é uma coisa muito louca. E outra coisa também, elas falam da intimidade com todo mundo, algo que eu já tinha perdido o costume. Então às vezes eu percebia que eu sentava no metrô e as pessoas falavam bom dia e já começavam a conversar, a contar a vida, sabe? E o outro lado chato também é que às vezes você não vê a pessoa há muito tempo, mas ela quer saber tudo da sua vida. Então isso é algo que eu já desacostumei. Aqui no Chile você só abre da sua intimidade assim com anos de confiança. Eles fazem amizade com você, eles são super legais, super receptivos também, mas essa coisa de intimidade é realmente para pessoas íntimas, não é para todo mundo. Então eles têm assim um perfil mais reservado, que eu já estou mais adaptada a isso, então quando eu vou no Brasil eu sinto esse choque. Outra pergunta relacionada a isso é do Ramon Guedes. Um beijo, Ramon. E ele perguntou como é a postura e o comportamento das pessoas em locais públicos. E aí ele comenta que no Rio de Janeiro, onde ele mora, as pessoas às vezes ouvem funk dentro do metrô e sem o fone de ouvido. Isso perturba muito. Ramon, eu também noto isso quando eu vou ao Brasil. Eu sinto que as pessoas ouvem música de manhã, tipo 6 horas da manhã, o fone tá gritando, sabe? E falam bastante, as pessoas vão se maquiando no metrô, falam alto também, que é da nossa cultura. No Chile tem um pouco disso também, mas a gente não percebe no metrô. No metrô é muito raro. Tem mais assim nos ônibus, né, que eles chamam de micros aqui. Nos ônibus pode ter um pouco mais, mas nesse sentido é diferente mesmo. Claro, também tem os loucos que falam alto, também tem os loucos que querem ouvir música e tal, mas eu acho que a proporção é menor. A minha impressão, tá, gente? Eu acho que a proporção é menor. E a última pergunta relacionada a isso, de comportamento, comunicação e tal, é da Cristina Dávila Frenzel. Eu acho que é isso, desculpa se eu falei errado, mas um beijo, Cristina. E ela perguntou o que eu acho do jeitinho brasileiro, se eu já percebo isso. Cristina, isso é algo péssimo da nossa cultura, péssimo, e eu já percebi que tem uma fama mundial isso. Sempre tem alguma pessoa de outro país que fala, cara, vocês dão um jeitinho pra tudo, e às vezes esse jeitinho não é legal, é meio corrupta a situação. Então eu tenho vergonha, assim, desse nosso jeitinho brasileiro. E uma coisa que você percebe muito, assim, pra dar um exemplo nítido nisso, é que, por exemplo, aqui no Chile você pode confiar, eu diria até que cegamente, para usar uma palavra forte, tá? Eu não coloco a mão no fogo por ninguém, mas é só para usar uma palavra forte. Você pode confiar muito, muito mesmo na polícia. Que é algo que você não vê, que você não pode fazer, infelizmente, no Brasil. Por quê? Existe o jeitinho dado pelo policial e existe o jeitinho do brasileiro de comprar o policial. Esse é só um dos exemplos que eu posso dar, entendeu? Então eu sinto isso muito forte na nossa cultura, até em coisas que a gente não percebe, mas que a gente dá um jeitinho de ser corrupto. Nas pequenas coisas, sabe? Eu não tô nem falando de política, tô falando do nosso dia a dia mesmo. Então isso é uma coisa que eu percebo, assim, nitidamente em várias coisas quando eu vou ao Brasil. Essa coisa de passar na frente na fila, de tentar tirar proveito de alguma coisa, sabe? Isso eu não gosto não, e isso dá pra perceber. Gente, eu tenho muito mais perguntas pra responder, o assunto tá bem legal, mas o vídeo vai ficar longo, então eu acho melhor gravar uma segunda parte desse vídeo. Então se você não quer perder o final, se inscreva aqui no canal, em breve eu vou publicar essa segunda parte, tá bem? E se você gostou desse vídeo, dê um curtir pra mim, e muito obrigada por participar de alguma forma, espero que vocês tenham gostado, e por favor, vamos ter leveza nos comentários, na verdade é uma conversa aí pra gente tentar entender os dois lados de uma cultura, não é pra traçar um mundo perfeito, não é pra dizer que o Brasil é perfeito, ou que Chile é perfeito, ou que qualquer outro país é perfeito, é só pra gente falar de diferenças culturais, tá bem? Obrigada por assistir e eu te encontro no próximo vídeo. Beijo, tchau!